De um lado aqui a gente tem a Tron Smart Halo 100, acabou de chegar aqui no canal, e do outro a gente tem a Anker Soundcore Motion Boom Plus. Que nome, hein? Pelo amor de Deus. Vamos lá, esse daqui é o primeiro comparativo que eu vou fazer usando aqui a Halo 100, porque foi uma caixa que me surpreendeu muito nos testes. Quem viu aqui o vídeo sabe o quanto que foi isso, vou deixar bem aqui no card. E é uma caixa que merece sim um comparativo com outra que tá acima dela, né? Não só ali com potência, mas também com relação ao preço, que eu vou falar pra vocês aqui um pouco mais ali pro fim do vídeo. Eu já vou começar aqui falando um pouco das semelhanças, que geralmente é um negócio que eu não perco nem muito tempo, já que, porra, vou falar de negócio que é igual, né? Enfim, mas tá aí só pra informação. Elas vão contar com o mesmo tipo de conexão Bluetooth 5.3, lembrando que o dispositivo que você vai estar conectado com as caixas também tem que ter Bluetooth 5.3, né? Senão, um abraço. As duas caixas também vão contar com botões para poder potencializar suas assinaturas sonoras, vamos dizer assim. A gente vai ter um botão aqui para potencializar o Best Mode, e aqui na Tron Smart a gente vai ter o Sound Plus, que eu espero estar falando corretamente. Além do mais, vocês também vão conseguir conectar essas caixas aqui a outros modelos parecidos com elas, ou então da mesma linha que tem a mesma tecnologia, né? Então você consegue fazer um som estéreo ou simplesmente multiplicar aí as suas saídas de som se você estiver fazendo uma festa, por exemplo. A última funcionalidade aqui também não custa nada explicar para vocês, que vai ser o fato de você conseguir usar as duas com o aplicativo. Então, para você conseguir controlar equalização e ali também alguns outros modos, né? No caso aqui da Tron Smart, você vai conseguir controlar as luzes, enfim. Em ambos os modelos, as marcas disponibilizam um aplicativo para você gerenciar isso. Agora, com relação às diferenças entre os modelos, na Anker a gente vai ter uma bateria de 20 horas contra 18 aqui na Tron Smart. Lembrando que, se você tiver alguma dúvida com relação à bateria, assiste esse vídeo aqui, para de me encher o saco em nome de Jesus. Ah, ninguém merece vocês falando besteira aqui nos comentários com relação a isso. Sou de saco cheio de explicar. Então vá lá, assiste o vídeo e fique informado. No mais, aqui na Tron Smart a gente vai contar com uma iluminação em LED, né? Como vocês podem ver, a caixa já tá ligada aqui, conectada, pronta para testar. E aí vocês veem aqui o jogo de LEDs que você também pode controlar via aplicativo ou direto aqui no botão de cima da caixa, enquanto que aqui na Anker a gente não vai ter nada. Zero! Nenhuma luzinha para você ser feliz. É isso aí. Faz parte, né? Nem todo mundo liga, tá tudo certo. Com relação ao sistema de prova d'água ou respingo, enquanto na Anker a gente vai ter uma proteção, vou olhar minha cola aqui, ó. Na Anker vai ser IP67, na Tron Smart vai ser IPX6. Então vou deixar aí na tela para vocês a diferença entre os dois, só você pausar o vídeo e ficar ligado. Já na parte de potência, enquanto na Anker a gente tem 80 watts, na Tron Smart a gente vai ter 60 watts, lembrando que muitas vezes isso não significa absolutamente nada, porque potência é um assunto que vai variar, meu irmão, para muitos lados aí, e não dá para confundir potência com qualidade. É para isso que servem aqui os comparativos e você ficar ligado na nossa opinião, porque, cara, nem o microfone aqui, por mais profissional que ele seja, vai conseguir captar o máximo da experiência, que é você tá no lugar e você ouvir uma caixa de som tocando. Então presta atenção no que a gente fala, não só eu, como qualquer outro colega aqui que faça comparativos, falou? Com relação à diferença nas entradas, a única coisa que a gente vai ter aqui na Tron Smart é uma entrada para cartão de memória, enquanto que na Anker vai ficar faltando essa parada aí. Algumas pessoas reclamam, mas eu tô cagando baldes. Pra mim é uma parada totalmente irrelevante que eu nunca uso na minha vida. E é isso aí, mas eu sei que tem gente que usa, eu sei que isso aí é importante para algumas pessoas, então tá aqui o comentário, tá? De qualquer forma, se você não quiser usar cartão de memória, você pode conectar o seu pendrive. É isso aí, né? Parece que eu tô em 2012. E a última diferença aqui, a mais importante, é o fato de você ter magoado meu coração não deixando o like nesse vídeo. Se você assistiu até agora, quer conferir aqui o comparativo do som, né? Botar as bichas pra tocar, a batalha mais feia que briga de foice. Então melhor você já largar o seu like aí, já ficar tranquilo, porque é de graça, ajuda bastante aqui o canal. Inclusive já pode deixar um comentário aqui elogiando a minha beleza. Eu sei que eu sou maravilhoso, tá? Não me diga o contrário, que a minha mãe demorou pra me convencer. Então agora que você já largou o seu like, vamos lá pro comparativo. Vou começar aqui, deixa eu ver quem que tá conectado. Aqui tiver conectado eu vou jogar, hein? Ó, tá aqui na Tron Smart 50%. Vamos lá começar o nosso teste. Que vença melhor. Lembrando que o som está standard, não tem nenhum botão ativado aqui para dar um boost, né? Motion Boom Plus. Agudos bem mais sobressalentes. Tron Smart. Cara, o subgrave dessa caixa é incrível, incrível. Motion Boom. Tron Smart.
Então, já aqui eu vou ativar os botões, seja no grave ou na assinatura sonora, enfim. Em 50% eu não acho que vale a pena, mas aqui a gente já consegue notar uma diferença bem importante, que é o nível de agudo que cada caixa tem e o que elas estão priorizando na hora que elas estão tocando a tua música ali, né? Aqui na Dronsmart a gente contou com um grave sem igual e muito mais importante que o grave, uma parada que inclusive impacta muito mais a gente que tá fazendo um review aqui de caixa de som. Eu, por exemplo, tô fazendo há 2 anos, né? Não é a experiência do universo, mas é alguma coisa. E pegar uma caixa dessa aqui, com o preço que ela custa, com o subgrave que ela entrega, isso é muito difícil. Inclusive, eu acho que o subgrave ele foi negligenciado durante muito tempo por essas marcas, né? Não sei se por uma questão de custo ou simplesmente porque eles queriam impactar mais as pessoas que estavam comprando as caixas lá no início, né? Jogando só gravizão, gravizão, gravizão. E o subgrave, cara, é o que na minha opinião faz uma diferença muito grande ali e é puramente opinião de usuário, tá? Não tem absolutamente nada de técnico nisso. Guarda isso aí na sua cabeça. Enquanto que aqui na Motion Boom Plus a gente vai contar com um som muito mais aberto, né? A gente vai ter frequências mais altas sobressaindo, que é, vamos dizer assim, compreensível, porque a gente vai contar com 2 mid-ranges e também 2 tweeters. Então esses tweeters vieram para dar esse reforço na potência. E é isso que impacta no que eu falei com vocês lá no início. Potência e qualidade são coisas diferentes. Se você não liga para isso, tá tudo certo, tá? Você vai ter uma caixa aí que vai te entregar um pouco mais de agudo, volume mais alto, mas eu me importo em ter ali um subgrave com mais, com um pouco mais de corpo, né? E aqui na Dronsmart, cara, tá sem igual, inclusive em comparativo com caixas muito mais caras que ela. Enfim, vamos lá pro nosso teste agora em 70%, lembrando que vou começar aqui na Dronsmart mais uma vez e eu vou aumentar o volume depois que a música estiver tocando. Vou avisar aqui quando estiver bom, falou? Então vamos que vamos. Entre 70% e 75%. Muito bom. Motion Boom. Volume ok. Dronsmart. Agora o botão ativado, hein? Oi, nossa! Anchor! Ativando aqui o botão. Aê! Trabalhou bem, trabalhou bem. Dronsmart. Cara, não tem jeito. Vou deixar mais um pouquinho aqui, ó. Porque não tem jeito, cara. O subgrave da Dronsmart é demais. Anchor. A gente tá numa daquelas batalhas difíceis onde a gente precisa escolher entre potência e qualidade. E qualidade eu vou deixar uma aspa muito grande, umas aspas, né? Porque a língua portuguesa sempre pega essas peças na gente, inclusive pra quem tem problema com dicção. Mas enfim, a gente tá num review muito complicado porque, cara, subgrave é um negócio que não tem jeito, cara. Mexe muito, mas muito comigo. E é praticamente impossível ser imparcial, né? Até porque toda crítica também é uma opinião, já diria o nosso querido Gaveta aqui no YouTube. E assim, eu tenho uma inclinação muito grande a partir mais pra Dronsmart, porque subgrave a R$700 uma parada, é muito difícil, cara, não tem como, tá ligado? Por mais que na Anchor a gente tenha, sim, uma potência muito legal, ela vai conseguir aí expandir um pouco mais o seu som, principalmente se você é uma pessoa que faz bastante festa e tudo. Só que na Dronsmart a gente tem uma parada que é ligeiramente mais discreta, mesmo na descrição técnica a gente vê isso, né? A gente tem realmente 80 watts contra 60, então não tem nenhuma surpresa aqui pra gente. Mas o preço, galera, e a qualidade cara, é muito difícil. Eu vou fazer o seguinte, vou continuar aqui os meus testes em 100%, né? Dessa vez eu vou começar aqui na Dronsmart, olha só, tô até confuso já. Vou começar aqui na Anchor, porque foi onde eu parei. E, brother, que vença melhor, né? Mas eu acho que o resultado já tá um pouco na cara aqui de vocês. Então vamos que vamos. Volume 100% e o botão ativado.
Agora volume 100%. Anchor. Transmart. Anchor. Transmart. Cara, realmente nenhuma surpresa. O que fez o diferencial aqui na Anker, e realmente, repetindo aqui, tá? Nenhuma surpresa, são os twitters que ela tem. Além do que, cara, os twitters aqui, eles deram realmente uma pincelada ali na gente, que eu achei que fosse encontrar mais agudo. Mas o médio fez uma diferença surpreendente ali no volume 100%, que realmente é. Anker, parabéns, tendo um referente aqui com subgrave muito bom, você saiu, pô, os parabéns mesmo, hein? Só que sim, em consequência do preço da Transmart, da qualidade que ela entrega, vale muito a pena você partir para aqui, porque a diferença, cara, tá muito pouca, por mais que a gente tenha, assim, uma potência ali ligeiramente maior na Anker. Mas a Transmart, para mim, venceu essa batalha aqui, é claro, tá? Vou deixar aqui uma linhazinha de exceção, porque se você quiser comprar a Anker para poder fazer festa unicamente, pode ser sim que vale ali um pouco mais a pena. E isso é porque eu tô no comparativo das duas, tá? Porque se eu tivesse que recomendar uma outra caixa de som para você, ao invés gaguejei, né? Brabo demais. Ao invés aqui da Anker, eu acho que já diria pra você juntar um pouco mais de dinheiro, comprar uma Boombox 2, uma Boombox 3, ou quem sabe, olha aí, cara, até esqueci que ela é pequenininha, ó, perdi ela aqui. Faz parte, né? Muita caixa de som. Mas uma JBL Partybox Encore pode te atender bem mais e por um preço muito semelhante àquilo que da Anker. É claro que ela não vai ser tão portátil quanto, né? Inclusive, eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, porque eu ainda não encontrei nenhum link que permita você comprar a Motion Boom no Brasil. Então, caso vocês queiram importar esse modelo aqui com toda a segurança do planeta, tem aqui a Red Delaware, que é a parceira do canal. Não custa nada aqui lembrar que para você criar sua conta de graça, é o primeiro link aqui da descrição, você vai conseguir armazenar todas as suas compras por até 60 dias gratuitamente. No estado de Delaware você não paga imposto sobre o produto e eles têm um serviço que vai te auxiliar nessa compra aí de A a Z. Se você tiver qualquer pergunta, cara, eu já gravei vídeos aqui sobre o assunto, vou deixar bem aqui no card, mas você também pode contar com o suporte deles ali via WhatsApp, eles vão tirar todas as suas dúvidas e inclusive te ajudando a declarar esse valor aí para poder entrar no Brasil. Ou seja, diferente do que o que você tem quando você compra na China, né, que vai ser o caso aqui da Transmart, você já vai pagar o seu imposto em avanço, você não tem surpresa. A caixa de som vai chegar aí na sua casa sem problema, você não vai ter que... Cara, imagina só você não ter que lidar com a dor de cabeça que é você comprar um produto e você não saber quanto você vai pagar, porque vai depender do humor da receita. Enfim, é isso. Então assim, não tem como também não recomendar o serviço da Red Delaware se a Anker te agradou aqui nesse comparativo. Agora, se a minha opinião aqui te ajudou a decidir pela Transmart, eu também vou deixar um link bem aqui na descrição para você comprar direto do AliExpress, sabendo que pelo peso dela, cara, que tem aqui mais ou menos uns 2 quilos e alguma coisa, e eu não tô falando da minha cabeça não, tá? Eu vi aqui, eu tô com a tela da televisão aqui atrás, e eu vi que ela tem 2.200, mas pode ser que dentro de uma caixa com outras paradas ela fique ali um pouco mais pesada, dependendo do humor dos correios. Um abraço pra você, né? Facada no seu bolso. Mas enfim, a questão do imposto aqui não influencia na minha opinião, eu iria de Transmart sem sombra de dúvida. Então, se você já deixou um like por aqui, não esquece de deixar um comentário também me falando com qual caixa você gostaria que eu comparasse aqui a Transmart mais uma vez. É sempre bom pra mim ter essas referências aqui direto do público, que assim eu consigo entregar um conteúdo que vocês gostam de assistir, né? Porque vocês são muito exigentes. Enfim, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo, ativa o sininho de notificação, tá? Pra toda vez que tiver aqui um conteúdo você ser notificado no seu celular. No mais, como sempre, eu vou deixando aqui aquele muito obrigado e até o próximo vídeo. Mais uma vez, né, bebês? A gente tem a Transmart surpreendendo a
a gente. Os caras, eles estão há muito tempo fazendo um conteúdo... olha só, tô viajando aí. Eles estão há muito tempo fazendo caixas de som que estão cada vez mais deixando a gente aqui com receio, na verdade, né? Porque em algum momento a gente vai chegar no ponto de que, cara, se você quer comprar uma caixa da China, a primeira marca que você tem que olhar é a Transmart, porque a qualidade dos caras realmente está muito boa, não tem nada pra criticar. Isso fora o preço também, né? Que é bem compatível e deixa realmente a concorrência numa saia justa. E eles vão ter que começar a pensar em caixas desse tamanho, com essa potência e com um valor bem mais atrativo, né? Leia-se a própria Anker com a Motion Boom. Nesse caso aqui a gente tá com a Motion Boom Plus, né? Que é muito mais cara. Mas enfim, a Motion Boom seria uma caixa pra você comparar na mesma questão do preço ali, ou também a Mifa com a Wide Box. Então, cara, vamos melhorar isso aí, né? Ainda bem que a gente tem a Transmart pra deixar eles pensando sobre o assunto e cada vez entregarem mais caixas de som interessantes pra gente por um preço bem melhor. Enfim, é isso. Curtiu o vídeo? Eu espero que sim. Vamos aqui, ó. Mais uma vez um beijo no seu coração. Até o próximo conteúdo. Uma boa semana. Não sei quando vai ser postado, tá? Como sempre, aqui é canal perdido. Valeu, um abraço. Fui. Ó, beijinho, ó. Ah, que delícia.